Você está com alguns milhões de dólares parados e não sabe o que fazer com eles? Por que você não compra alguns tokens não fungíveis? Como é que alguma coisa com nome tão feio pode valer tanto dinheiro? Você vai saber mais porque o Glitch está no ar. Um tema que não sai das mídias especializadas e até das não especializadas recentemente são os NFTs, ou NFTs, ou tokens não fungíveis, ou non-fungible tokens. Tanto nome para uma coisa tão difícil de entender. Difícil de entender porque a gente não está acostumado ainda com essa vida digital. Quando a gente fala, por exemplo, em obras de arte que são únicas, como, por exemplo, a Mona Lisa ou Davi de Michelangelo, a gente está falando de algo que é muito fácil de reconhecer a existência dela, porque foi criada uma, tem até cópias, mas tem uma que é reconhecida como a original, ela é única. E por mais que você faça cópias, as cópias sempre vão ser identificadas como cópias do original. Até os falsários são muito facilmente identificados quando conseguem pintar igual uma Mona Lisa ou outro quadro importante que vale milhões. Então, de certa forma, é muito mais fácil a gente identificar a originalidade de algo que é do mundo de átomos, né, do nosso mundo tradicional, do que do mundo digital. Afinal de contas, a gente já falou aqui em um episódio anterior sobre essa questão da cópia do que é digital. Diferentemente do mundo analógico, em que cada vez que você faz cópia de algo, a cópia é inferior à original, o digital não existe isso. Todas as cópias são exatamente iguais. Bom, exatamente até antes da gente começar a falar sobre NFT. Por quê? Qualquer produto, elemento, conteúdo que seja digitalizado, ele é feito pela primeira vez em algum lugar. Alguém tirou uma foto e depois ela foi copiada, colocada na internet, copiada mil vezes. Alguém fez um design, um meme, e essa pessoa fez e depois ela distribuiu isso na internet, e aí várias pessoas copiaram e você tem milhões ou bilhões de cópias daquele conteúdo digital. Mas da mesma forma como na obra de arte do mundo analógico existe um original, também no mundo digital existe o início de tudo, o momento em que nasceu aquele conteúdo digital. E é exatamente pensando nisso que se criou um meio de se garantir que aquele é o início de tudo. E isso é feito através de uma tecnologia chamada blockchain, que a gente também já falou num episódio antes desse, sobre até a importância do blockchain para vários setores da economia. E uma das características do blockchain é que ele é baseado na confiança, ele gera confiança também naquilo em que ele é aplicado. Por isso mesmo ele é usado muito no setor financeiro, porque ele tem umas características meio cartoriais. É como se você tivesse como identificar, por exemplo, uma firma reconhecida ou uma autenticação de um documento. Então, quando a gente fala em NFT, nós estamos falando de uma tecnologia blockchain aplicada a um conteúdo digital em que você pega o autor, o criador de algo, que é feito de bits, e essa pessoa, ela autentica aquele conteúdo como sendo o primeiro, o único, aquele para o qual foi dedicada toda a atenção para se criar aquilo, e que você registra isso, principalmente numa rede chamada Ethereum, que é a mais utilizada, né, para se registrar os NFTs, e a partir de então existe uma autenticação de que aquela ali é a original. Lógico que podem existir bilhões de cópias daquelas, mas só uma delas será original, e essa o blockchain, na verdade, essa autenticação digital feita pelo blockchain é quem vai garantir a originalidade daquele item único digital. Bem, com isso surge todo um mercado de coisas digitais que passam, assim como no mercado de arte, a ter um valor que muitas vezes é até subjetivo. O quanto vale um quadro, o quanto vale uma escultura, da mesma forma, o quanto vale um meme, o quanto vale um vídeo, ou quanto vale um GIF animado. Isso é dado pelo que as pessoas percebem de valor naquilo. Eu sei que como é algo novo e ainda essas novidades geram hype, que as pessoas estão todas empolgadas e gastando dinheiro comprando várias coisas que são dadas como as originais, o primeiro de todas aquelas cópias que passaram por aí, existe logicamente um aquecimento nesse mercado de produtos que sejam registrados por NFT.
E aí nós temos algumas coisas muito estranhas acontecendo. Uma obra de arte que na verdade é uma colagem digital de 5.000 fotos feita por um cara que se chama Beeple. Ela foi vendida, leiloada na verdade, por 69 milhões de dólares recentemente, e ela não existe fora do mundo digital. Não é algo que foi feito no mundo analógico e registrado numa foto. Não, ela foi inteiramente criada num computador por esse artista que fez essa colagem de imagens, e ele já distribuiu isso na internet muito antes do NFT. E existem cópias, bilhões de cópias dessa imagem espalhadas por aí, só que a original está com ele. E aí ele resolveu leiloar, e isso foi feito com um grande interesse, logicamente, a partir dessa divulgação, desse hype, né, do NFT, com grande interesse chegou a 69 milhões de dólares. Mas não é só obra de arte. Por exemplo, a gente pode citar o Doge. Lembra aquele cachorrinho simpático, com o olho arregalado? Estou parecendo o Doge, que até inspirou o Dogecoin. Aquele meme já tinha sido premiado como um dos memes mais interessantes lá em 2019. E o cara que criou aquele meme do cachorro, do Doge, ele também conseguiu leiloar por 4 milhões de dólares um meme. É o meme mais valioso da história. Se você pensar bem que os memes não tinham valor nenhum. O meme, ele é conhecido, todo mundo conhece, ele é reconhecido, né, por qualquer pessoa que utiliza a internet, mas na verdade quem criava meme não ganhava para isso, ou quem produzia e distribuía os memes não tinha esse status de artista, criador, né, de algo único. Agora tem. Outro meme é aquela da garotinha com aquela cara de malvada, com um prédio, uma casa explodindo atrás dela, também muito conhecido por todos, foi leiloado por 2,5 milhões de dólares. E mais recentemente, isso é até muito interessante, o código-fonte que foi criado pelo Tim Berners-Lee, que é o código-fonte da web, que foi criado lá nos anos 90, ele foi também leiloado e atingiu 5,4 milhões de dólares. Esse é muito interessante porque o Tim Berners-Lee, como a gente já falou também em outros episódios sobre a história da web, ele não ganhou nada para criar a web, para criar o protocolo HTTP e as linguagens, né, HTML, tudo que a gente se viu de base para o que a gente usa hoje na web. Isso tudo foi feito e doado para a humanidade. E agora ele conseguiu levantar 5,4 milhões de dólares, mas também não é para ele, segundo ele. Esse dinheiro levantado com o código-fonte original vai ser utilizado exatamente em causas em prol da liberdade da internet e de se fazer com que projetos, né, de inclusão digital também alcancem mais parcelas da população. Então, esse movimento, né, chamado NFT, ele já foi reconhecido pela sociedade. Lógico que se tem gente pagando muitos milhões de dólares por um item, quer dizer que aquele item ele já é reconhecido como um item que tem valor. Apesar de ser digital, apesar de ser uma inovação, ainda gera muita polêmica. Alguns hackers disseram que eram capazes de criar ou de copiar, mas na verdade não conseguiram provar nada. O que eles conseguiram é fazer um outro NFT a partir daquela mesma obra. Mas eles não conseguiram hackear o NFT original. Existe um reconhecimento pelas tradicionais casas de leilões. A Christie's, por exemplo, foi quem fez esse leilão de 69 milhões de dólares dessa obra do Beeple. E olha, é algo que com certeza já vai fazer parte dos negócios, da economia, da sociedade, do comércio, e todo mundo pode criar algo para vender como um NFT. Tudo que é digital pode ter esse registro, essa autenticação. Então, se você pensar bem, eu falei aqui sobre memes, sobre um código-fonte, sobre uma colagem de imagens, mas um vídeo, uma música, um livro, um artigo, um documento do Word, uma planilha do Excel, uma apresentação do PowerPoint, qualquer uma desses conteúdos que é digital, ele tem um momento que ele foi criado pela primeira vez. Se você autenticar esse momento e esse conteúdo e disser que essa aqui é a origem de tudo, e você conseguir convencer a sociedade de que vale a pena pagar alguns milhões de dólares por aquela criação sua, já pensou? O seu Hello World, né, para quem está aí aprendendo a programar, e você tiver interesse, as pessoas tiverem interesse por comprar esse seu primeiro código-fonte, olha só, você pode fazer dinheiro dizendo que esse é o arquivo original de onde tudo se derivou a partir daqui. São os movimentos, né, que acontecem na nossa sociedade, geração de inovação que transformam o nosso jeito de enxergar valor nas coisas. As coisas mudaram bastante com a economia digital, as coisas
muitas coisas foram criadas e outras destruídas. Isso faz parte dos ciclos, né? Os ciclos econômicos e que são altamente impactados pela tecnologia, e essa tecnologia digital e do blockchain, eles fizeram com que surgisse uma nova oportunidade das pessoas ganharem e, lógico, perderem dinheiro também. É isso aí, se você gostou, dá o seu joinha, inscreve aqui no nosso canal e também acione as notificações para ficar sabendo quando colocarmos novidades aqui no Glitch. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê em breve. Tchau!